Olá, você está assistindo ao JR Trade, o programa que recebe os maiores nomes da publicidade brasileira. Com 35 anos de mercado, a Impress é uma das maiores agências de comunicação corporativa do Brasil. São mais de 800 colaboradores e um detalhe importante, 73% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. Para falar sobre o trabalho do Grupo Impress, o JR Trade recebe hoje aqui a CEO e fundadora da Impress, Kiki Moretti. Kiki, seja bem-vinda ao JR Trade. Muito obrigada, um prazer estar aqui com você. Antes da gente começar a nossa entrevista, só quero lembrar você que toda quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novinho do JR Trade nas plataformas digitais da Record ou a nossa versão em podcast no seu aplicativo preferido. Kiki, para começar, a Impress foi fundada em 1988. É muito tempo. É muito tempo. Você que fundou a empresa. Eu que fundei a Impress. Como é que foi a fundação? De onde você tirou a ideia, né? De onde veio? Bom, eu sou jornalista, né, formada pela UFRJ, somos cariocas, né, a gente estava conversando aqui no início. E, na verdade, eu fui trabalhar primeiro na redação mesmo. Eu era editora de revistas femininas, né? Eu trabalhei na Abril, depois na Block, uma editora até que nem existe mais, mas era da Manchete. E aí eu tive um convite para ser redatora de inglês na Embratur, né? E naquele momento, é importante ressaltar, nenhum jornalista queria ser assessor de imprensa. Era um preconceito absurdo. Eu falava, eu não estudei tudo que eu estudei para ser assessor. Mas eu estava para casar e a vida realmente, a gente sabe que na redação é muito puxada. Eu editava uma revista até muito interessante, dedicada à classe C, que chamava Mulher de Hoje. Só que era uma revista sem fundo, né? Eu entrava 9 da manhã e até 1 da manhã e não conseguia fechar a revista. E aí eu resolvi, então, aceitar esse convite para ser redatora e atender jornalistas estrangeiros e fui para a Embratur. Só que como eu já tinha coordenado uma equipe muito grande como editora, já tinha, sei lá, 25 pessoas embaixo de mim, não me deixaram quieta e logo me chamaram para chefiar a assessoria de imprensa da Embratur, né? E na época o presidente era o João Dória que foi governador, mas era o João Dória Júnior. Como ele é jornalista, a comunicação tinha uma força muito grande. E aí eu me apaixonei por comunicação corporativa. Eu vi que realmente era um lugar que eu gostaria de estar, que a gente tinha uma visão muito estratégica da comunicação e fiquei 2 anos nesse cargo. E aí a ideia surgiu porque eu recebi um convite do Luiz Lara, da Liu Lara, que já tinha saído da Embratur 1 ano antes e eles precisavam, ele e a Margarete Guida, que era minha chefe lá, era diretora de comunicação, e tinha uma assessoria aqui, até hoje tem a porta-voz, me chamaram para sair e abrir uma agência para representar os clientes deles aqui. Na época ele estava na UMAP, então eu saía numa condição muito interessante, eu saí já com clientes, né, com tudo montado e com a possibilidade de abrir novas portas e pegar novos clientes. E assim foi. Então, eu saí com relativo sossego, tranquilidade, porque eu já tinha clientes, e dali já foi, mesmo ainda no período da Embratur, eu já estava começando a trabalhar, e naturalmente os primeiros clientes foram da área de turismo, né, porque era quem eu conhecia. Mas aí as pessoas da Embratur, um foi indicando para o outro, estamos aqui, 35 anos depois. Logo depois, o meu marido, né, foi que eu fui casar, mas ele era da Embratur também, eu era chefe de imprensa nacional, ele era chefe de imprensa internacional. E logo depois que eu saí, eu descobri que eu estava grávida, então ele teve que vir trabalhar comigo, saiu da Embratur também, então nós dois demos sequência à Impress e foi até hoje. Infelizmente ele faleceu há 20 anos, então fiquei sozinha, né? E a empresa foi crescendo, 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 hoje o grupo conta com 6 empresas. Isso. Eu queria entender o seguinte, essas empresas se relacionam entre si ou são independentes? Como é que funciona? Não, elas se relacionam todas. A gente tem uma história de tudo começou com a Impress, né? Em 88, aí a gente foi crescendo, abrimos no Rio de Janeiro e logo decidimos vir para São Paulo. Então, em 91 ou 92, a gente abriu o escritório em São Paulo e só fomos abrir Brasília em 2003. E agora a gente tem uma unidade também em BH por conta de vários clientes. Então, a gente, em 99, a gente fez uma associação com o Grupo Omnicom, né, que é um dos maiores grupos de comunicação do mundo. E a gente passou a representar uma marca deles e aí começamos a ter um trabalho mais internacional. Em 2014, eles se tornaram sócios nossos. E aí eu comecei a trazer um pouco ali naquela época, o que era só Impress, eu comecei a criar uma série de serviços especializados de comunicação. E aí a gente pode entrar até numa outra seara.
quando a gente começou, o que a gente fazia era assessoria de imprensa, né? Era assessoria de imprensa muito criativa, a gente achava que era, por ser jornalista, naquela época, eram basicamente, não tinham empresas, em 88, eram divulgadores, eram pessoas muito legais, mas não tinha conteúdo, não era uma questão de muito conteúdo. A gente começa ali uma nova fase para a comunicação corporativa, que era um jornalismo, profissionalizou. Então, você pode ver que as empresas que estão no topo do ranking hoje são empresas que foram fundadas naquela época, ali no final dos anos 80, início dos anos 90, por jornalistas que começam a trazer para o mundo da comunicação corporativa uma visão mais de conteúdo. A partir disso, a gente começou a perceber que tinha mais coisas para fazer do que assessoria de imprensa. Então, a gente começa a se especializar em várias áreas. Quando entra o digital, né, e vem a internet, essas barreiras que separavam a gente da publicidade, por exemplo, elas caem. A gente começa a entender até que o que a gente faz já tinha um nome, que era Public Relations, né? Quando a gente faz assessoria, quando a gente faz associação com a Porter Novelli, vem inclusive esse termo, é uma agência de PR, de Public Relations, que no Brasil relações públicas ficou um termo, às vezes, em algum momento, hoje já menos, muito associado a evento, festa, né, promoter, e não é isso, é exatamente você se relacionar com todos os públicos de interesse. E esse mundo muda muito, né? O que a gente fazia nos anos 90, que era muito legal e continua sendo feito hoje, a gente vê como a gente foi pioneiro em algumas ações muito criativas que geraram matérias, assim, primeira página, os montes, né, de coisas que a gente criava dentro de casa. Ela foi se ampliando e a gente passou a olhar para todos esses públicos, né? Então, isso o digital quebrou barreira. E a gente hoje é agnóstico em termos de qualquer ferramenta. Então, a gente faz assessoria de imprensa, é o core, né, da gente, mas a gente faz muita gestão de crise e aí você tem que olhar para comunidade, governo, público interno, né, os funcionários. Funcionários hoje passaram a ser os maiores porta-vozes de uma empresa, né, os mais críticos, se a empresa não andar, se a reputação, ela não, aquele walk the talk, né, se você não professar o que você fala que os seus maiores detratores podem ser seus funcionários. Se você não fizer o que você fala que faz, que exatamente, deveria ser feito. Exatamente. Então, assim, o nosso mundo hoje é um mundo de comunicação, é de poder olhar para todos os públicos, ter todas as ferramentas à nossa disposição, inclusive publicidade. A gente lança muito mão de campanha publicitária, digital, etc. Então, é isso que virou. Eu nem sei assim, vou explicar muito, né? O que a gente... Virou uma empresa de comunicação, né? Sim, e aí os serviços especializados trabalham totalmente integrados, para voltar à sua pergunta. Eles trabalham totalmente integrados, porque quando você olha hoje para um cliente e você entende qual é a questão e o problema, e normalmente a gente está no campo da reputação. É muito importante entender isso. O que seria o core da área de relações públicas, né, de comunicação corporativa, é a construção de reputação e relacionamento para esses clientes. E a imprensa, só a assessoria não dá conta disso. Então, eu precisei, a partir de 2010, por aí, a gente fez um planejamento estratégico, viu as áreas que a gente precisava se estruturar e comecei a fazer uma série de empresas especializadas, porque eu achei que era mais rápido trazer gente especializada, propor uma sociedade e crescer mais rápido. Então, a ideia é que nas agências de PR, e as 3 que a gente tem, elas sejam as grandes demandadoras desses serviços especializados, que são as outras agências. Então, isso é vídeo, a gente tem uma coisa de entretenimento forte também, de documentários e séries, é marketing de influência e até serviços como comunicação interna, como comunicação de crise mesmo. A gente hoje a gente tem nas 3 agências, mas a gente pode compartilhar uma com a outra, né? Então, a gente trabalha bem integrado. Qual é o mais forte deles ali? Em termos de serviços, assessoria de imprensa normalmente é a porta de entrada, mas não é nem o que a gente mais faz hoje. Hoje, quando você fala em assessoria, as pessoas pensam só o relacionamento com a imprensa, né? Mas isso está dentro desse nome assessoria, está incluído relacionamento com o influenciador. E eu nem estou falando de marketing de influência, porque marketing de influência normalmente exige uma campanha, uma contratação de um influenciador. Mas quando você está falando de assessoria, você tem muitos influenciadores, micro-influenciadores, que às vezes influenciam mais do que a própria imprensa. Então, esse relacionamento se expandiu muito. Então, redes sociais, quando você fala assim, rede social, conteúdos para redes sociais, monitoramento de rede social. E isso vem dentro de um bolo de uma gestão de crise, né? Seja a prevenção de uma crise, então você tem que estar sempre muito atento, monitorando tudo que está acontecendo, porque mesmo quando a empresa não quer falar,
estão falando dela. Então, é uma ilusão achar que você não precisa se comunicar ou não precisa ter um serviço de comunicação estruturado, né? É uma consultoria. É uma consultoria. O Virou trabalho uma consultoria. hoje é uma consultoria. Eu diria que é mais uma consultoria. O que te deu mais frio na barriga? Foi internacionalizar a empresa? Transformar a empresa em algo global, mundial? Ou foi começar ali, que você falou assim, nossa, estou saindo da redação, vou ter que começar uma coisa que não existe, praticamente, uma coisa nova, eu vou ter que colocar a mão na massa 3 vezes mais, né? Você sabe que não foi nem uma coisa nem outra, como frio na barriga, mas não... eu acho que o frio na barriga, primeiro quando eu abri a Impress, as situações são muito engraçadas, minha vida pessoal se mistura muito. Então, quando eu abri a Impress, eu logo descobri que estava grávida. Então, o frio na barriga não foi sair da Embratur e fazer a empresa, porque eu acho que eu sou um pouco destemida, acho que eu não penso muito, eu acho que se pensar, a gente não faz. Só que eu descobri que eu estava grávida, aí deu frio na barriga. Eu falei, cara, já estava tudo organizado com o Lara, com a Meg. Como é que eu vou dizer para eles que eu estou grávida? Sou eu que vou tocar, não tem ninguém. Você ficou medrosa ou corajosa? Naquele momento me deu um certo pânico, assim, o pânico é forte, mas me deu aquela travada. Eu falei, o que eu vou fazer? A minha mãe me deu o melhor conselho da vida. Ela falou, minha filha, a gravidez não é doença. Você não está doente, você está grávida. Eu falei, você tem razão. E fui. E foi a melhor época da minha vida, porque foi maravilhoso. Depois, na hora da internacionalização, a gente, primeiro, sempre quis isso, né? Eu trabalhava muito com área internacional na Embratur, né? Para mim, eu já tinha morado fora, então não era um problema. Até porque essa internacionalização foi na verdade, uma parceria para só vender uma participação muitos anos depois, 15 anos depois. Então, foi um processo muito natural, a gente já se conhecia para virar sócio de um grupo estrangeiro e mudar um pouco, né, o jeito de ser, mas foi muito tranquilo. O frio na barriga, na verdade, foi quando o meu marido morreu, que era meu marido, meu sócio, pai dos meus filhos. E não é que eu tinha medo, porque como eu abri o negócio, eu conhecia muito bem, eu sabia o que tinha que fazer. Era um misto de tristeza, de ter que fazer aquilo sozinha quando era um projeto de um casal, era um projeto de vida, né? Então, o frio não era frio, era um peso nos ombros, porque nós éramos muito complementares. Então, e muita responsabilidade. Naquela época, 180 pessoas, né? Responsável por 180 famílias, 3 escritórios, a gente tinha acabado... Bom, e a minha, 4 filhos, né? Quer dizer, 2 deles, 2 nossos, então era uma responsabilidade grande. Mas o peso eu sentia era muito para pensar assim, o que será essa empresa? Porque a gente era muito complementar. Eu sempre fui o planejamento, o pé no chão, e ele sempre foi o criativo. Ele também jornalista, mas parecia mais publicitário do que jornalista. Você perdeu a cabeça criativa. Eu perdi a cabeça criativa, eu perdi aquele ímpeto, aquela pessoa visionária. E ali eu tive, de certa forma, para mim, acho que foi um momento de maior crescimento pessoal meu, porque eu acordava de manhã, sentia esse peso, orava e falava assim, Deus, olha, eu não sou ele, talvez... E com isso, assim, uma maturidade foi me vindo, né? Eu acho que precisei de muita oração para isso, de que a Impress talvez não crescesse tão rápido, não seria mais aquela Impress. Mas seria a Impress que eu conseguiria fazer. Então, eu tive que calçar um pouco a sandália da humildade para falar, tudo certo, você vai conseguir fazer o que dá para fazer. E vai fazer, talvez mais devagar, talvez com menos aceleração, com menos criação. Mas acabei descobrindo que a Impress era muito mais profissionalizada, que todo o conhecimento que a gente tinha passado para a nossa equipe, e essas pessoas estão com a gente até hoje, tá? Tem gente que está lá há 27, 28 anos. A minha assistente pessoal, né, minha secretária, ela está comigo há 33 anos. Né? A Impress tem 35 ou 34, então, na verdade. Não, ela adora. Mas as diretoras, hoje a CEO da Impress está há 26 anos na Impress, porque todo mundo entrou menino e foi crescendo junto. Então, e foi descobrindo e desbravando esse mundo. Então, assim, eu olho para trás e falo, bom, eram 180 pessoas, hoje são quase 800, era uma empresa, agora são 6, 7, tem várias marcas, né? Um sócio estrangeiro, deu certo, né? Não sei como seria com ele, talvez melhor, mas é o que deu para fazer. Então, isso eu fiquei... foi o momento mais difícil, de certa forma, foi um momento quase um divisor de águas, a grande, maravilhosa, boa surpresa de que a gente tinha feito um ótimo trabalho em preparar as pessoas. Hoje a Impress tem mais de 300 clientes no portfólio. Eu tenho alguns nomes aqui de empresas grandes que fazem parte do portfólio de vocês.
Ambev, Há 30 PepsiCo, anos. Philips e Samsung. Isso. Samsung Qual o na segredo frente. para conquistar essas grandes marcas, hein? Primeiro, eu acho que assim, é a competência da empresa, né? Eu acho que a gente tem uma marca muito reconhecida, né? Agora acabou de sair até o... Existe um estudo do mercado de comunicação, de mercado de publicidade, chama Edscope. De mercado de PR. Então, um ano é o Edscope, que mede toda, né, os clientes falam sobre as agências de publicidade, e o PRscope, os clientes falam sobre o mercado de PR, né? E nesse estudo que saiu agora, fresquinho, saiu em outubro, a Impress continua sendo a marca mais desejada para as pessoas quererem trabalhar lá. A agência é considerada a agência mais atraente para os clientes, que colocariam, por exemplo, no shortlist. Então, ela está lá como primeiro lugar. E desde que saiu esse estudo, a Impress é a empresa mais desejada. E eles avaliam melhor quem atende melhor cliente. Então, eu acho que, de certa forma, a gente construiu uma marca de muita seriedade, de bom trabalho, de boa entrega. A gente tem os nossos clientes há muito tempo, né? Então, você falou na Ambev, a Ambev começou com a gente no Rio de Janeiro, como Companhia Cervejaria Brahma, em 92. Isso que eu ia falar, início da década de 90. 90, a gente fez todos os camarotes da Brahma, acho que eu fiz 25 camarotes da Brahma. Nossa, como eu trabalhei no camarote da Brahma. Então, a gente se viu muito Sim. lá, porque eu trabalhei em todos, não deixei dia nenhum. Para quem não sabe, só para contextualizar, no Carnaval, os repórteres ficam no camarote da Brahma enquanto estão fazendo a cobertura da Sapucaí ou trabalham no camarote da Brahma, porque tem muito famoso, muita gente que vem de fora, inclusive o Schwarzenegger já esteve lá. Não, o Schwarzenegger, a Laura Bush, a Gisele Bündchen, né, a J.Lo. E agora chama N1, não era? A Brahma só patrocina, mas é o Zé Vitor que continuou. Ele é que começou o camarote, a gente trabalhou muito junto. Mas a Impress fez, enquanto era camarote Brahma, depois passou para camarote Antártica, a Impress fez toda a estrutura de imprensa e de influenciadores dos camarotes, né? Você está falando que a empresa ganhou aí um prêmio de melhor empresa para se trabalhar e você ganhou um prêmio de executiva mais admirada do mercado. Do mercado. Como é que foi isso? Olha, é porque eles fazem uma entrevista com 400, quase 500 clientes, né? Executivos de comunicação e marketing, CEOs, enfim. E perguntam, quem é o profissional de PR que você conhece e mais admira? E eu fui a pessoa mais citada, né? Como eu, e a minha felicidade é que a Roberta Machado, que é a CEO da Impress, ela foi a número 2. Então, a Impress está no topo do ranking. Aí você me pergunta, como vocês ganham os clientes? Eu acho que é um reconhecimento de um trabalho de 35 anos, que se renova, né? O nosso lema é sempre inquietos. Então, eu acho que é isso que faz a diferença. Se eu continuasse fazendo o que eu fazia nos anos 90, eu ia ter uma empresinha desse tamanho. Sim. Então, a ideia de ficar atento ao mercado e essa inquietude de estar sempre buscando para o cliente a melhor solução para o que ele tem que fazer, o nosso primeiro valor, nos valores, é dedicação ao cliente, né? Excelência no atendimento. Era dedicação, agora excelência no atendimento. Então, assim, parece meio óbvio, mas os resultados mostram que não é óbvio e a gente tem uma equipe que está junto há muito tempo que realmente faz um trabalho espetacular. Não tem nada melhor do que você sentar com o cliente agora, nessa época do ano que a gente vai encontrar os clientes, e ouvir elogios da sua equipe quando você, assim, tá ali só gente que você criou, né? Trouxe. E o melhor elogio é aquele que você não ouve. Não ouve, exatamente. É aquele que eles falam na hora do prêmio. É melhor. E a empresa é signatária do Pacto Global da ONU. Queria que você falasse sobre isso. O Pacto Global tem o papel de reunir as empresas privadas para que elas também cumpram esses objetivos de desenvolvimento sustentável do planeta. Cada empresa, quando é signatária, ela tem que escolher entre 3 a 5 objetivos para se comprometer até 2030. A gente escolheu 3 porque tem muita coisa que não diz respeito ao nosso negócio, Quais são? O que os nossos são saúde mental, né? Então, saúde e bem-estar, diversidade e equidade. São diferentes, diversidade e equidade. A gente já tem E a gente, além de ser signatário do pacto, a gente é a agência de comunicação do pacto. Então, esse é um trabalho que a gente faz com uma parceria grande, né? E com muito prazer em trabalhar para eles. E a gente criou coisas muito interessantes. A gente criou um movimento agora há pouco tempo, ano passado, com a Sociedade Brasileira de Psicologia para o Pacto, que é de saúde mental, para que as empresas se comprometam a falar de saúde mental. Também, exatamente como um objetivo estratégico, você tem 5 objetivos
É falar de saúde mental, é desmistificar, é tratar a saúde mental, que esse é o maior problema que a gente vive hoje em todo o planeta. É, né? depressão, burnout, ansiedade, é muito sério. Então, o nosso trabalho é esse, a gente faz todas as campanhas de comunicação do Pacto e está entranhado neles, assim, bastante intensamente. Então, a gente se comprometeu com isso, a gente tem comitê de diversidade, a gente tem canal de ouvidoria, a gente tem um programa de aceleração de carreira de pessoas negras, a gente tem um programa de estágio exclusivo, 50% para pessoas negras, o nosso menor aprendiz é todo negro, e não é só da área administrativa, a gente quer levar as pessoas para a área fim mesmo, de comunicação. Né? Sim. Você falou que a Impress tem sede em São Paulo, Rio, Minas, mas vocês atuam em todos os estados? No Brasil inteiro. E através das redes da Omnicom, tanto Flashman quanto Porter Novelli, a gente tem o mundo inteiro para atender os clientes. Então, a gente atende clientes deles aqui, a gente manda cliente brasileiro para fora, dependendo do que precisar fazer. Significa que um cliente seu VIP, digamos assim, vai fazer um evento nos Estados Unidos, ele vai ter um PR lá. Vai ter um PR lá, vai ter o apoio lá, pode ter um apoio lá. O Pacto Global, por exemplo, que é um cliente pro bono, a Flashman, no caso aí foi a Flashman, atendeu-os gratuitamente. Bom, normalmente você tem os custos, né? Sim. Mas você tem um olhar local para as estratégias que os clientes vão fazer. O que é fundamental, porque as culturas são diferentes. Como eles também aqui, né? Sim. Quando vão fazer alguma coisa, tem o nosso olhar, né? Você falou que começou em 1988, aí vocês são inquietos, tem que mudar o tempo todo, se atualizar. A comunicação vem mudando bastante, Sim. principalmente por conta da internet, das novas tecnologias. Como é que é para vocês conseguir se manter atualizados a essas novas tecnologias? Agora tem inteligência artificial, que a gente não sabe nem para que caminho vai. Enfim, como é que vocês fazem isso? Olha, uma coisa muito interessante é que o Brasil é um dos países mais avançados, não só em inteligência artificial, mas em comunicação. Você vê que quando você chega em Cannes, a quantidade de leões que o Brasil ganha, então a comunicação no Brasil está aqui, está no mesmo patamar. Estados Unidos, Inglaterra, a gente vai para as reuniões internacionais e não tem muita diferença, as coisas estão muito, muito alinhadas, as mesmas questões lá estão aqui. Né? A gente entrevistou aqui, eu entrevistei aqui vários vencedores de leões de Cannes. Sim, exatamente. A gente tem um shortlist, como PR é sempre mais difícil, né? A categoria é nova, eu fui júri em Cannes em 2015, foi uma das experiências mais legais do mundo. Porque em Cannes? Em Cannes, em Cannes. Em 2015 foi quando eu fui júri, na área de PR. Olha, eu acho que eu fiz uma faculdade ali, porque eu julguei 2.000 cases, né? E depois a gente teve... Foi um aprendizado louco, conheci gente maravilhosa. E ali trouxe para mim, em Cannes, foi engraçado você tocar nisso, porque em Cannes eu percebi que a grande virada do PR seria o momento que os publicitários e os jornalistas conseguissem trabalhar juntos. Porque a gente tem na Impress muita marca, né? A gente, além de trabalhar essa parte toda que eu falei de gestão de crise, nossa, eu já fiz gestão de inúmeras crises na vida, acidentes, questões corporativas, mas uma característica, como a gente começou entrando, para começar no mercado, e você tinha, né, as agências já lá, a gente começou trabalhando marca através de eventos. Então, tanto Camarote da Brahma, a gente fez muita... A Mesbla, loja de departamentos, foi meu primeiro cliente. Ninguém nem vai lembrar o que era, mas era uma grande loja de departamentos. Eu lembro Tinha bem. 49 lojas, $1 bilhão de faturamento, era uma loucura. Então, ali foi muito evento de esporte, muito evento de cultura. E a gente foi conhecendo muito marca e a gente, então, ficou muito no DNA, o que a gente chama de brand PR, que é um PR, né, uma relações públicas, assessoria, mas numa combinação muito interessante com marketing, onde a gente consegue pegar as campanhas publicitárias e, na verdade, ampliar essa curva de comunicação, criar outras coisas, fazer essa campanha engajar melhor dentro de vários públicos, né? Seja o público interno, imprensa, etc. Não é só divulgar, é baita desafio, não é só divulgar. Mas isso exige um planejamento muito criativo, que às vezes a gente patinava. Quando eu vi isso em Cannes, eu falei, cara, a solução é conseguir mixar jornalistas com cabeça de publicitário, como era o meu marido, né, meu primeiro marido. Esse é o desafio. E publicitários que entendam o que é porque não é simplesmente botar uma melancia na cabeça. Tem que ter um propósito, tem que ser alguma coisa que você vai gerar conversas. Se você for definir um pouco o que o PR faz, a comunicação, ela transforma percepções, ela transforma cabeças, ela abre a cabeça de muita gente, se às vezes é chamado para mudar uma percepção de um legislador, por exemplo, de um congresso,
para poder votar uma lei diferente, porque aquela lei, então, ainda mais nesse mundo polarizado que a gente está, radicalizado, eu diria, cara, é difícil, porque você nunca agrada mais todo mundo, né? Sim. Então, esse cuidado, essa ajuda aos clientes de como navegar nesse mundo tão difícil, tão polarizado, aí entra muito, é muito legal o trabalho que a gente faz junto com a agência de publicidade, diversidade, vamos dar um exemplo. Às vezes a campanha da agência, o cliente mesmo traz uma ideia que a gente, como tem uma visão talvez mais crítica como jornalista, a gente acaba virando até um pouco cavaleiro do apocalipse algumas vezes, né? Você fala assim, que gente chata, que gente chata. Mas a gente salva o cliente de muita roubada. Porque, eu falei, se vocês fizerem essa campanha assim, esse post aqui, cara, você vai ter problema assim, assim, assim. Então, o nosso olhar sempre vai ser, por mais criativo que a gente seja, nosso olhar sempre vai ser onde pode dar problema para esse cliente. O jornalista, ele é mais pé no chão, né? É ele isso. lida com os fatos. E a gente está no meio do caminho, a gente não pode. É o criativo, é o cara que viaja, então, né? Deixa criar, porque a gente cuida. A gente é meio que o guardião das marcas, sabe? É um baita desafio, porque apesar dos dois terem estudado comunicação, um faz uma coisa completamente diferente da outra. Isso, exatamente. O jornalista e o publicitário super complementar. O que eu acho que o PR faz, e são diferentes. o que eu acho que a gente faz, nós, é fechar um pouco esse gap. Porque você tem uma coisa muito criativa, que consegue, o publicitário consegue, tem um poder de síntese numa ideia criativa de tudo que a gente escreve, a gente como jornalista escreve um texto gigantesco para dizer a mesma coisa. O papel eu entendo, o papel das agências de PR é conseguir pegar isso, pegar o publicitário e criar uma ideia junto com eles que ela possa ser compreensível e descer um pouco, né? Porque tem que descer um pouco mais em detalhe, em informação, em dar dados, né? Que a campanha não se cabe a dar, a campanha não é para isso. Não tempo. Não, e ela não se propõe a isso, né? A não ser que seja uma campanha educativa, tá, mas não estou falando disso. Eu queria que você respondesse mais uma pergunta. Empreender no Brasil não é fácil, a gente sabe disso. Não. Quais são os desafios? Queria que você falasse, pela sua experiência, são mais de 30 anos no mercado. Pessoa que está começando agora, quer empreender, abrir uma empresa, seja de PR, de assessoria de imprensa, de qualquer coisa. Quais são os desafios que ela vai enfrentar? Bom, resiliência é a primeira, não tem jeito. Você resolveu ser empresário, você tem que saber que você não vai dormir toda noite com a maior tranquilidade do mundo. Perdeu, caiu, levantou. Não, porque você vai dormir pensando em trabalho, eu durmo que nem um pacote, não tomo nem nada para dormir, mas você vai dormir pensando em trabalho e você acorda pensando em trabalho. Por quê? Porque você está sempre sendo desafiado a pensar, ainda mais nessa área de comunicação, o que vem aí? What's next, né? O que vem aí? Então, resiliência. Eu comecei a Impress antes do Plano Real, peguei todos os planos de ajuste que você pode imaginar. Tinha 1 ano e meio da Impress quando veio o Plano Collor, dinheiro congelado. Depois foram todos os planos possíveis e imagináveis e a gente está aqui. Por quê? Porque tem responsabilidade, não faz loucura, né? Assim, você tem que ter pé no chão, você tem que ter ousadia de investir nas coisas certas, não pode achar que, tudo que você não pode ter espírito de funcionário, né? Funcionário público no sentido, na pior, eu não quero nem trazer isso como funcionário público porque parece que é uma coisa pejorativa, mas não pode ser uma pessoa que não tenha aquela angústia de estar sempre buscando alguma coisa. Então tem que ter uma veia comercial, tem que ter resiliência mais que tudo e persistência, porque as coisas não acontecem assim, Coisas boas demoram para acontecer. Sim, e é suado. Tem muito suor, não é estrela só. É muito suor, muito trabalho. 10% de inspiração, 90% de transpiração. Sempre. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Kiki Moretti, CEO e fundadora do Grupo Impress. Muito obrigado pela sua participação aqui no JR Trade. Muito obrigada, adorei. Obrigada a você. Esse é o JR Trade, o programa que recebe os maiores nomes da publicidade brasileira. Essa entrevista ficou imperdível, toda quarta-feira, para você não esquecer. Tem um episódio novinho do JR Trade a partir das 7h30 nas plataformas digitais da Record ou a nossa versão em podcast no seu aplicativo preferido. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê. Tchau!